Glória a Deus, graça e paz. Amém, você pode sentar. Aleluia, Deus é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre. Nós estamos aqui para culto de oração. Então, embora dediquemos um tempo nessas reuniões para ensinarmos e pregarmos a palavra, sempre venha para orar. Amém, amados? Culto de oração é para orar. Então nós precisamos praticar mais isso coletivamente, como igreja. Eu sei que você tem uma vida de oração no secreto, pelo menos é o que esperamos, amém? Mas como igreja nós devemos orar mais juntos. A Bíblia fala que quando os irmãos se reuniam para orar, até terremoto acontecia. Não podemos aceitar menos do que isso, amém, irmãos? Então eu estou desejando os terremotos sobrenaturais. E eu creio que quando a igreja se reúne para orar, em uníssono levanta sua voz e clama a Deus, coisas têm que acontecer na terra, irmão. Não pode ficar do mesmo jeito. Tem que acontecer intervenções, manifestações do Espírito. A igreja precisa orar e ver respostas. Nós não estamos aqui para passar tempo. Nós estamos aqui para buscar Deus e Deus vai responder. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é muito bom. Eu não vou ministrar hoje. Eu tenho o prazer de receber a irmã Selma, que vai transmitir a palavra. Mas antes disso eu quero falar sobre Pastor Bud. Pastor Bud, fundador do Ministério Verbo da Vida. Esse homem testemunhou que todas as vezes que ele se aproximava de uma determinada mulher, ele ficava constrangido a orar. Aquela mulher transpirava oração. O espírito de oração estava se movendo sobre a vida dela. E eu quero dizer que todas as vezes que eu me aproximo de Selma, eu sou constrangido a orar. Amém, queridos? E eu desejo e oro para que o espírito de oração que está operando na vida dela caia sobre a igreja nessa noite. E você não ore mais de qualquer jeito. Que todas as vezes que você se posicionar para orar, o espírito de súplica, o espírito de intercessão se mova na sua vida e você gema no espírito como ela geme. Aleluia. Não é algo produto da carne, mas é uma manifestação do espírito que ocorre na vida dela quando ela se põe a interceder. E eu fico observando essas coisas. Amém, amado? Eu só observo. E vez por outra, quando ela está orando, o Senhor fala comigo: veja lá, ela está gerando nações, ela está gerando salvação de povos. Veja lá, ela está trazendo filhos ao reino de Deus através da intercessão. Então, amado, é desse jeito, amém? Nós precisamos mergulhar profundo, amém? No quesito oração nós ainda estamos no raso, nós precisamos mergulhar mais fundo, amém? Então venha, Selma. Aqui, né? A gente não vai fazer mais nada. Desde domingo que eu tô rindo até hoje. Louvamos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gosto de orar mesmo. Eu sei que isso não vem de mim, eu sei que é do Deus, porque a palavra de Deus diz que nele está o querer e o realizar. Nada é de nós mesmos, irmão. Se a gente ora, eu nem exijo, eu falo, não exijo de ninguém que ore como eu gosto de orar, mas nós precisamos orar para que o corpo de Cristo seja edificado. E nesses dias, que desde quando começou os cultos aqui, que Deus vem trazendo palavras para a edificação do corpo. Deus vem trazendo palavras, trouxe palavras sobre paternidade, sobre comunhão, sobre adoração. Tudo isso é para trazer uma edificação para o corpo de Cristo. E a gente sabe quando a gente está no secreto, quando a gente se edifica no secreto. Isso é necessário, porque quando nós chegamos aqui, nós precisamos servir uns aos outros. Então eu tenho que vir preparada para quando eu chegar aqui, eu ser Cristo aqui dentro.
Quando eu chegar aqui, é um encontro de Cristo, em um corpo, a perna de Cristo, encontra com o braço, encontra com os olhos, encontra com as mãos, encontra com os dedos. E quando nós nos encontramos aqui neste lugar, quando nós nos edificamos no secreto, quando a gente tem tempos com Deus. Estava falando para a Karina falando que às vezes no secreto é diferente. E é mesmo, porque é lá que eu posso falar coisas para Deus que eu não posso falar para vocês. É lá que eu trato coisas com Deus que aqui eu não posso tratar. Quando eu chegar aqui, eu tenho que estar edificada ao ponto de, no meio da multidão, quando Deus precisar alimentar alguém, Ele olha e fala: ela tem comida. Ela tem algo para oferecer. Nós precisamos estar, porque quando Jesus estava no meio da multidão, ele viu que a multidão seguia ele muito tempo e ele falou: a multidão está com fome, eu não posso despedir eles assim. E falou para os discípulos: tem alguém aí que tem alguma coisa para comer? Mesmo que fosse pouco, irmãos, nós precisamos ter alimento. Nós precisamos ter algo para quando alguém olhar, fala: tem alguém aí? Quando Deus precisar contar conosco, nós temos algo para dar para a multidão ser alimentada. Nós temos que ser relevante no meio da multidão. Porque aquele menino que ele tinha aqueles 5 pães e 2 peixes, quem no meio da multidão foi falado? A história fala sobre ele. Não sei se foi a mãe que colocou, eu não sei como foi, mas que ele tinha algo para comer, ainda que fosse pouco, se multiplicou e virou muito e alimentou uma multidão. Porque ele trouxe lá do secreto, ele trouxe lá da casa dele, e ele tinha algo naquele momento, mesmo que seja pouco. Então se edifiquem lá no secreto, é tempo para isso. Hoje nós estamos em tempos difíceis, os tempos estão mudando. Se eu não conhecer o meu Deus lá no meu secreto, porque tem segredo que Ele vai revelar para mim lá que Ele não fala aqui. Eu vejo quando Jesus fazia alguns milagres, tipo quando Ele foi curar o cego, que Ele cuspiu na mão, Ele chamou ele de canto e foi curar, vem aqui. E ele cuspiu na mão, fez o barro e falou: não conta nada para ninguém. Mas como não contar, né? Uma coisa grandiosa. Então, lá no secreto, ele vai te contar segredos que às vezes você pode contar para as pessoas, às vezes você não pode, às vezes é seu. Mas quando eu sair de lá, quando eu chegar aqui, juntamente com todos vocês, nós nos tornamos Cristo. Porque Cristo é a cabeça e Ele deixou para que nós fôssemos o corpo. E é disso que eu vou falar nessa noite. Deixa eu abrir aqui porque a boca seca. Ainda bem que nós estamos em casa. Eu louvo a Deus porque quando a gente está em casa e se sente amado, a gente fica tranquila. Porque mesmo se a gente errar, a gente sabe que vocês vão entender, né? Então, glória a Deus por isso. Então, irmãos, eu quero começar lendo aqui em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios 11. Deixa eu achar aqui. Que a gente usa óculos e eu não enxergo direito. Primeiro Coríntios 11, 27. Em diante. Portanto, todo aquele que comer e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma desse pão e beba desse cálice.
Aí esse é o versículo. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. E Deus me chamou a atenção nesse versículo, falando sobre corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo. Isso é algo muito sério, muito sério. Porque quando nós viemos para Cristo, a gente se torna parte do corpo de Cristo. E quando eu venho para Cristo, Cristo é o cabeça. Aí eu tenho estudado algumas coisas sobre a ciência, sobre a cabeça, como o cérebro funciona. É algo fascinante, você fica fascinado como Deus fez um cérebro perfeito. Por isso que ele disse que ele é o cabeça, porque ele tinha que estar no domínio do corpo. Então é extraordinário como cada neurônio funciona, quando cada hormônio que nasce no cérebro funciona. Então o cérebro está pronto para que o corpo funcione bem. E às vezes o nosso cérebro pode falhar, mas como Cristo ele já falou, eu sou a cabeça, ele nunca falha. Então o corpo tem que funcionar perfeitamente bem. Mas para que o corpo funcione bem, eu preciso discernir isso, eu preciso entender que como que funciona tudo isso. Então eu venho para Cristo e eu entro no corpo de Cristo. Mas quando eu entro no corpo de Cristo, eu preciso entender como eu vou funcionar a partir de agora. E eu vou discernir isso. E eu fui procurar a palavra discernir, significa perceber claramente, distinguir. Você precisa perceber claramente como funciona isso. Porque, irmãos, quando nós viemos, quando nós nos conectamos essa cabeça, o corpo, cada um, você não é mais você, você agora é nós. Você não é mais você. Você não faz mais nada por você. É como tudo que nós vamos fazer a partir de agora, nós vamos fazer, isso combina com o corpo, isso vai dar certo. Porque, irmãos, às vezes você não se edifica lá no seu quarto. Quando você chega aqui, você vem com a sua alma. Às vezes uma alma doente, às vezes uma alma que teve muitos traumas quando você não estava com Cristo. Entendeu? Aí quando nós chegamos na igreja, o que a gente quer? A gente quer um encontro de alma. Aí você quer fazer uma coisa, eu quero outra, o outro quer outra. E aqui não é um encontro de almas. Quando você chega aqui, acabou eu. Somos nós agora. O que vai acontecer? Você não funciona mais sozinho. Você precisa saber. Agora, eu junto com o pastor, com a Débora, com o Jadeilson, nós somos nós. Foi tanto que na oração do Pai Nosso, ensina-nos a orar. Ele falou, Pai Nosso. Primeira coisa que ele ensinou. Agora nós temos um Pai, ele é nosso. Ele não é mais pai seu, eu não tenho mais o pai. Tudo aquilo que o meu pai me fez, tudo aquilo que aconteceu quando eu era natural, não funciona mais para mim. Agora eu vou saber o que o meu pai me diz. O que o Pai Nosso diz para você. O que o Pai Nosso te instrui. E aqui tem tudo. Eu falo que quando eu abro a Bíblia para ler, um facho de luz salta em mim. E as trevas que há em mim, onde há trevas, a luz vai me mostrar. E eu vou consertar isso. Porque eu não posso ler a Bíblia para você. Quando eu abro a Bíblia, a luz me ilumina. Por isso que eu preciso me expor à palavra de Deus, porque quando eu me exponho, vem a luz e me ilumina. E eu falo, meu Deus, eu preciso arrumar isso. Porque aonde tem treva, começa a clarear e a luz vem. Então, leia a Bíblia. Quando você está lá no seu quarto, a luz vem e ilumina aquele lugar que você nem gostaria que ninguém soubesse que tem. Mas aí você se expõe a ela e a luz vem, a voz de Deus vai entrando em você e você vai observando a palavra e a palavra vai te moldando de acordo com o corpo, irmãos. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Só que nós temos que discernir isso e entender. Então, primeira coisa, você veio para Cristo, você não é mais você, você é nós. E tudo que você fizer, mesmo fora daqui, você vai prejudicar ou abençoar o corpo de Cristo. Porque nós precisamos caminhar, todos nós, e nós todos somos importantes. Sabe? E é tão sério isso, que aqui fala assim, ó. Que se eu como sem discernir o corpo, eu trago condenação.
Então, irmão, a gente precisa entender isso, a gente precisa discernir isso, entender que agora nós somos corpo, para que a gente não traga danos para a nossa vida. E quando eu trago um dano para a minha vida, eu trago um dano para a igreja, porque quem decidiu que a igreja seria corpo e ele seria cabeça foi Cristo. Então nós devemos funcionar bem. E quando você vai lá no seu quarto, você pega como funciona a cabeça. Como funciona? Como que eu devo me portar? Você aprende como funciona. Eu falo que nesse tempo de pandemia, eu meditando em algumas coisas e a gente tendo que usar máscara, eu falo, a orelha não foi feita para pendurar a máscara. Só que porque eu preciso guardar o meu corpo, eu pedi ajuda para a orelha. E a orelha, a função específica dela não é pendurar a máscara, mas ela está ajudando nesse tempo. Então, às vezes, nem sempre uma sua função específica no corpo, você vai funcionar nela o tempo todo. Às vezes, tem uma parte do corpo que está debilitada. Você precisa da ajuda de outra parte. Então, para que nós nos guardemos desse vírus, o que nós usamos? A orelha nos emprestou a função dela para que a máscara proteja o corpo. Quando nós, irmãos, quando uma parte do nosso corpo que eu não gosto, eu não arranco ela e jogo fora, de jeito nenhum. Quando eu olho no espelho que eu não gosto do meu nariz, eu fico, mudo a visão. Mulher já passa uma maquiagem que já afina o nariz, já afina as expressões, já muda tudo. Homem não consegue muito, porque homem não é muito encanado com isso. Mas a gente consegue passar uma maquiagem. Eu afino o meu nariz, eu mudo a estrutura do meu corpo, mas eu faço alguma coisa para que quando eu olhar no espelho eu goste de mim. E nós geralmente, quando nós não entendemos que nós somos nós, eu não sou mais a minha alma, eu não sou mais o que eu quero, eu não faço mais o que eu quero, a minha vida agora é de Cristo, eu disse sim para Ele. Quando eu vim para Ele, eu falo, Pai, sim, vou me juntar ao corpo e vamos funcionar por um propósito. O pastor falou de comunidade, a nossa igreja não é igreja, é uma comunidade. Comunidade é todos lutando por um bem comum. Então, quando eu venho para cá, a minha alma não tem mais importância. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu deixo de gostar. O que vai fazer bem para o corpo? Não é o que eu gosto. Se eu estou em casa, eu falo para o Mateus às vezes, se eu estou em casa com preguiça de vir para a igreja, meu Deus, eu não queria ir hoje. Ai, com preguiça, mas eu não deixo a minha mente me enganar. O que o corpo me pede com isso? A Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A minha alma quer ficar deitada, principalmente hoje no frio. Que hoje eu olhei e falei, Espírito Santo, convida as pessoas, porque nem eu iria, porque está muito frio. Mas ele falou que ele faria o convite para vocês e vocês estariam aqui. Então, o que acontece? A minha alma me diz, fica dormindo. A minha vida agora, que é ligada a um corpo, diz, vamos à casa do Senhor. E eu não dou mais vazão para aquilo que a minha alma diz. Eu faço parte de um corpo. Por isso eu falo, eu vou. Porque quando um braço está debilitado, ele prejudica o corpo de funcionar como ele tem que funcionar. Então, como eu estava falando, quando nós não gostamos de uma parte do nosso corpo, se a gente tiver dinheiro, a gente vai pagar o melhor cirurgião plástico que tem para arrumar aquilo. Por que quando uma parte do meu corpo, que é o meu irmão, não tem muita afinidade, eu falo, não quero nem saber dele. Não estou nem aí, não quero nem saber. Isso é minha alma, me diz. Mas o corpo, que é a cabeça, que é Cristo, diz assim, você vai mudar a respeito disso. Porque eu não jogo meu braço fora quando eu não gosto dele. Irmãos, quando eu estou com a dor no braço, o meu corpo inteiro volta assim. Eu uso 5 sentidos. Eu vou lá, olho o remédio, pego o remédio, tomo o remédio para que o corpo sare. Então eu uso os meus 5 sentidos. Meu corpo inteiro se volta para sarar aquilo que está doente.
Então, quando eu não entendo que eu não sou mais eu sou o corpo de Cristo, eu vou entrar na igreja e vou ser alma. Nenhuma igreja vai prestar para mim, porque a alma doente, nenhum lugar é bom para ela. A nossa alma hoje quer uma coisa, amanhã sua alma quer outra. Se você não fazer como Davi, pegar a alma e se submeter a Cristo, ao corpo de Cristo, você sempre vai estar insatisfeito. Então, nós não vamos jogar fora. Quando a gente não gostar de um membro, vamos mudar a visão a respeito. Entender que o meu irmão, por mais que ele não tenha as fraquezas dele, como eu também, eu preciso mudar a minha visão. E sabe onde eu mudo? Lá no meu quarto, eu vou, Pai, me ensina a amar o meu irmão, Pai. Eu sei que o meu coração não está assim. Irmão, seja verdadeiro. Porque com Deus, se você fizer uma oração que você não for verdadeiro, você tem uma performance lá, Deus não te ouve. Ele não te responde. Então, seja verdadeiro. Entenda que quando você não gosta do seu nariz, você vai operar ele, deixar ele afilado, para você olhar no espelho e você gostar de você. Então, quando eu não gosto de um membro do meu corpo, eu vou para o meu quarto e eu falo, Espírito Santo, muda a minha visão a respeito disso. Porque eu não quero me rebelar contra o corpo. Porque quando eu me rebelo contra o corpo, eu estou me rebelando contra mim mesmo. Eu lembro que o Mateus, uma vez, ele ficou doente e ele criou um caroço aqui no pescoço dele. Do dia para a noite, aquilo aumentou, a gente ficou assustado e levou no médico, um médico falou, não sei não, isso parece um tumor, um nódulo, a gente ficou meio assustado. Falei, quer saber, vamos levar no pronto-socorro. Aí chegamos lá, fez uma tomografia. O médico veio e falou para mim assim, sabe o que aconteceu? Entrou uma bactéria no organismo dele. Todo o corpo dele, o sistema imunológico dele, pegou essa bactéria para não deixar descer para o organismo. Eles vieram e prenderam aquela bactéria aqui e a bactéria começou a inchar. Para que ela inchou? Porque quando ela inchou, quando o corpo protegeu ele e ela inchou, nós que somos pais olhamos e tomamos uma providência. Porque o corpo, ele se protege. Sabe quando o corpo não se protege? Quando tem uma doença autoimune. Porque é o corpo que se autodestrói. Irmão, nós não queremos ser isso. É o corpo se rebelando contra ele mesmo. Você já pensou que terrível que é o meu corpo querendo me pegar as bactérias que deveriam ajudar umas às outras, pegando e se autodestruindo para destruir o corpo. Nós não podemos ser assim. Nós temos, quando nós vemos uma fraqueza do nosso irmão, a gente fazer como o corpo do Mateus. Você pegar e agrupar todo mundo em cima. Todo mundo protegendo. Todo mundo segurando. E o Deus, Ele é poderoso. E Ele vai se destruindo. Segura em oração. Segura em intercessão, irmãos. Fica ali, Pai, meu irmão está fraco. Ele está morrendo. Eu preciso ajudar ele em nome de Jesus. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar o nosso irmão isolado, doente. Porque uma bactéria se alojou. Nós somos as bactérias boas. Nós somos o sistema imunológico que vai pregar e vai prender aquela bactéria ruim. E ela vai ter que sair. E depois nós vemos os irmãos de pé, louvando a Deus, irmãos. Porque cada um de nós temos a nossa fraqueza. Porque se você fizer isso, quando nós também não estivermos bem, Deus vai usar pessoas que vai ser o nosso sistema imunológico, que vai segurar e não vai deixar aquilo. Porque a bactéria, o médico falou, não desceu para o organismo dele. Porque aquela bactéria podia descer e podia subir para o cérebro e causar um dano terrível. Mas o que aconteceu? O próprio corpo dele defendeu o corpo e não deixou mais aquilo proliferar.
Então nós devemos ser assim. Isso é discernir o corpo, entender. Eu não vou, irmão, eu não vou fazer coisas lá fora mais que a minha alma pede, porque eu pertenço a um corpo. E quando eu pego o meu corpo, eu exponho alguma coisa que vai, um pecado que vai destruir, eu estou me tornando aquela doença autoimune que está destruindo o próprio corpo. Você não é mais você, você é nós agora. Você não é mais você. Você não pode mais lutar por você. Nós lutamos por uma causa comum, por uma causa. Então nós temos que estar juntos, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A gente faz esboço, mas acaba tudo, não funciona. Que nós possamos ser assim, irmãos. Que nós possamos discernir esse corpo de Cristo, ser esse corpo. Estar envolvido em uma comunidade. Então, falando que agora eu vou lutar por uma causa. Nós todos lutamos por uma causa de que é Cristo. E o cabeça funciona bem. Se você pegar a ciência e ver como funciona esse cérebro, você vai falar, uau, meu Deus, como Jesus funciona perfeitamente bem. Porque às vezes nós vamos vivendo, que a boca fica seca. Às vezes nós vamos vivendo como se nós vivêssemos para nós mesmos. Ou você fala assim, quer saber? Eu não tenho nada a ver com isso, porque nós funcionamos junto e às vezes alguém se isola, fala, não quero viver assim não, vou me isolar, vou deixar tudo para lá. Você não, quando você se isola, o que acontece com você? Você pega a sua mão e fica o culto inteiro com ela fechada para você ver. Se você passar o culto inteiro com a sua mão fechada, na hora de abrir a Bíblia, com a mão fechada, tenta abrir a Bíblia, não abre não, ó. Fecha a mão e fica um tempão com ela fechada. Passe um dia com a sua mão fechada, não dá. Porque quando eu fecho a minha mão, quando eu pego um dos meus membros, e eu vou falar, vou me tornar inútil hoje. Não vou funcionar como você prejudica o corpo inteiro. Você vai tentar abrir um livro, você não vai conseguir. Você vai tentar fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Então, quando eu falo, eu não vou fazer nada, eu vou me isolar, você está prejudicando o seu corpo inteiro. Quando você for abrir a sua mão, sua mão está doendo. E você prejudicou, você deixou de abençoar o corpo inteiro. Então, quando eu também pego, e eu não considero que isso é o meu corpo, eu não vou considerar que eu devo ofertar na igreja. Eu falo, não, vou fechar a minha mão e pronto. Porque afinal eu não tenho nada a ver com isso. Você tem, porque você é corpo. E se você fecha a sua mão para o corpo, você está prejudicando a você mesmo. Você vai trazer danos para você, porque você é corpo. Você não é mais você. Você é corpo. Nós somos nós agora. Vamos ler aqui. Primeiro Coríntios 12. Achar aqui só um minuto. Eu estava lendo aqui, vendo quando Paulo ensinando sobre os dons espirituais. E ele fala, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas a profecia edifica o corpo. Aí ele dá uma instrução. Quando vocês se reunirem na igreja, o que você faz? A instrução dele, fala em línguas se tiver alguém que interprete. Porque a profecia edifica, ele considera tanto o corpo, que ele fala assim, fala em línguas baixinho. Ele falou, a língua me edifica, mas eu prefiro, quando eu estou na igreja, eu edificar o corpo. Então eu falo baixo, senão há intérprete, e a profecia edifica o corpo. Então ele deu a oportunidade para que, ensinando nós,
falando que você não é mais você. Porque quando eu oro em língua, eu edifico só a mim. Eu não edifico o corpo de Cristo, a não ser que tenha intérprete. Então ele ensina isso. Eu estava lendo um artigo de um livro. Ele falando que o que acontece? Quando eu estou em comunidade, quando eu faço parte de uma comunidade, que nós temos um bem comum, nós defendemos uma causa, ele disse que nós somos curados até de enfermidade. Quando eu entendo que eu faço parte de uma comunidade, eu me ligo a uma comunidade, o isolamento, estava falando que mata mais do que a obesidade e o tabagismo. Então, quando eu deixo de ser corpo, eu me isolo, eu posso morrer, como diz em Coríntios. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que eu fico fraco e doente? Porque eu não entendo que eu não sou mais eu sou corpo de Cristo. E eu me isolo, eu falo, não, vou buscar só o que eu quero. Porque se a gente não entender esse corpo aqui, você for viver sozinho, só para você, você vai ficar fraco e doente. Por isso nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Isso tem que ficar cravado dentro de nós, porque eu não vou lutar mais pela minha causa, eu vou lutar pela nossa causa. Então eu não vou mais me isolar. Porque quem se isola busca interesses egoístas. A Bíblia diz, porque quando a pessoa está com depressão, o que o inimigo faz? Fala, se isola, fecha o seu quarto, fica aí no escuro. Por quê? Porque ele quer que você não entenda que você faz parte lá e você fala, eu estou sozinha. Gente, o pastor falou algo aqui domingo que eu fiquei assim, falei, meu Deus. Ele falou que se você confessa fracasso, se você confessa fraqueza hoje, você não vai confessar fracasso amanhã. Olha isso. E esse artigo diz que nós precisamos fazer parte de uma comunidade. A ciência diz isso. E a Bíblia já disse há muito tempo. Se você faz parte de uma comunidade, você precisa ter 3 grupos de pessoas que você precisa estar perto. Primeiro, alguém que você confie, ao ponto de você falar até uma bobagem, e amanhã ele vai entender que foi só um momento que você passou, você não é aquilo, mas você precisa falar. Você fala uma bobagem, ele não te julga. Um grupo de pessoas que você pode falar segredos, você precisa estar perto dessas pessoas. Porque se eu não tenho ninguém para conversar, para confessar fraqueza. Porque, irmãos, uma coisa é certa. Quando nós temos uma fraqueza, o que o diabo faz? Ele fica martelando na sua cabeça. Não conta nada para ninguém, não. Não fala nada não, vão te julgar. Se você falar isso, imagina, você é crente, já fez o rema, que ele usa tudo o que ele puder para ele te deixar isolado. Aí o que você faz? Você não confessa essa fraqueza, você fica para você mesmo, aí aquilo vai crescendo. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro, daqui a pouco você está numa fraqueza maior. Então você precisa ter 3 grupos de pessoas. Um que você confessa tudo, fraqueza, você não está bem, você fala. Por isso que Deus tem trazido uma palavra para o pastor nesses dias, para a gente ser uma comunidade, a gente estar unidos. E a gente precisa, irmão, nós estamos crescendo. Nós estamos em Interlagos, é uma igreja que está crescendo. E eu percebo no coração dele que ele tem o quê? Que nós precisamos ser diferente. Porque o que nós vemos são pessoas, um grupo de pessoas por aí lutando por causa própria. Está até ali naquele momento. Mas se você falar alguma coisa, você precisa ser confiável, irmãos. E isso se aprende com Deus, na palavra de Deus, no momento de oração no secreto. Porque quando o irmão te falar algo e você entender que ele faz parte do seu corpo, você vai entender, meu braço quebrou, eu vou engessar ele, vou ajudar ele a se recuperar. Por mais que aquele braço fique parado por 1 mês, você se vira com os outros membros.
Porque você entende que você é corpo. Então, uma fraqueza que você não consegue, eu não estou conseguindo sozinho, já orou. Porque às vezes a gente consegue ir a Deus e buscar e estar ali, mas às vezes não. Porque quem inventou esse negócio de estar junto foi Deus. Porque lá em Gênesis ele diz, façamos o homem. Ele não estava sozinho. Lá no Éden ele disse, farei uma disjuntora. Não é bom que o homem esteja só. Então, quem falou, quem fez isso foi o próprio Deus. Então, ele diz, você não pode andar sozinho. Você precisa ter alguém com você. Nós precisamos ser pessoas de confiança. Para quando o irmão falar numa fraqueza, aquilo fique para mim. E eu vou para Deus e falo, Deus ajuda o meu irmão. Eu entendo que aquilo é um momento, vai passar. Quebrou o braço hoje, vamos engessar, vamos cuidar. Vai passar, vai sarar e você vai voltar à sua função. Então nós precisamos ser pessoas confiáveis, para que quando o irmão não confessar uma fraqueza, eu não fique abismado, mas você, não, irmãos. Nós somos seres humanos, nós ainda passamos por coisas. Nós somos crentes, mas nós temos fraquezas. E tem coisa que Deus quer que você compartilhe. Não guarde para você, você não consegue sozinho. Procure alguém de confiança. Fale com ele, irmão, me ajuda em oração. Eu não estou conseguindo sozinho, eu tenho essa fraqueza. E eu preciso ser confiável ao ponto daquilo ficar para mim. Eu não passar, eu não defamar o meu irmão. Porque a Bíblia diz que o amor não procura não é egoísta. O amor não procura os seus próprios interesses. Quem não procura os próprios interesses? Quando eu entendo que eu sou um corpo. A gente tem, quando foi usada essa figura de corpo, foi para que nós entendêssemos que nós somos um. Jesus orou ao Pai, Ele pediu para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai eram um. Você acha que Deus não vai ouvir a oração de Jesus? Mas eu preciso entender, eu preciso discernir o corpo de Cristo, para que a oração de Jesus, ela se faça a resposta em mim. Então, nesse artigo diz que eu preciso estar em 3 grupos de pessoas. Uns confiáveis, que eu possa falar as minhas coisas, mesmo nos dias que eu não estou bem, por um momento, porque é um momento, às vezes você não está bem e fala alguma bobagem, mas é um momento, aí aquela pessoa vai te trazer um equilíbrio, porque às vezes você tem alguma coisa e o diabo está inventando para você que você nunca mais vai sair daquilo. Você é assim mesmo, você não vai conseguir sair disso não. Só que, irmão, é mentira. Aí eu guardo para mim, porque eu sou egoísta. Porque eu acho que eu não sou corpo. Porque quando eu guardo só para mim, eu não entendo que eu não estou prejudicando só a mim, eu estou prejudicando o corpo inteiro. Porque às vezes o negócio não funciona aqui direito, porque eu entendo, eu só fico com a minha alma entendendo que eu sou eu e acabou. Mas quando eu entendo que uma fraqueza minha vai prejudicar o corpo inteiro, eu chego no irmão, no pastor, irmão, me ajuda, eu tenho essa fraqueza, eu não estou conseguindo. Isso também é consciência de corpo. Consciência que eu sou corpo de Cristo. É eu confessar uma fraqueza. Entender? Porque quando você fala a libertação. E um irmão que ele é a visão. Aquilo que você não está vendo, ele vai enxergar e fala, imagina, irmão. Eu passei por... Às vezes você pensa que tem gente aqui que nunca passou por aquilo que você passa. Quando você conta, o irmão fala assim, eu já passei por isso. Você fica até assustado, porque a gente acha que tem gente que é tão santa, que nunca passou por nada. Nós estamos nos santificando, nós estamos procurando crescer, porque quando a gente fica com Deus, a gente começa a se parecer com Ele. É como um casal, às vezes a gente é casado, fica tanto tempo junto que daqui a pouco vocês são irmão ou vocês são marido e mulher. Começa a parecer demais com Ele. E com Cristo é a mesma coisa. Você fica tanto ali com Ele, tanto ali, que daqui a pouco você está tão parecido com Ele, que eu tenho orado, falo, Jesus, eu quero ser como menor, eu quero sumir. Eu quero andar tanto com Deus, que eu quero sumir. Quando alguém olhar e falar, cadê a Selma? Não é ela, não. Não é mais ela. Eu tenho pedido a Deus isso. Que eu desapareça e Cristo apareça tanto em mim, que eu não preciso falar nada. Andou comigo, se apaixone por Cristo. Então nós temos que o quê?
temos uma fraqueza, peça ajuda, confesse. Então, um tipo de pessoa é aquela confiável, a outra é aquela que você pode confiar mais ou menos, e outra é aquele que você só vai rir com ele, que tem gente que no corpo de Cristo, que dá risada de tudo, que acha tudo engraçado. Eu preciso dessas pessoas, porque às vezes eu não consigo nem dar risada. E quando eu ando com alguém que nem fala tanta coisa séria assim, quando tem dia que eu preciso ficar perto deles para me dar um pouco de risada, para fazer bem para o meu corpo, porque ele também faz parte do corpo, mesmo que não seja aquela parte tão essencial que você acha. Eu fico olhando a unha. A unha é uma parte do corpo. O que eu faço com ela? As mulheres pintam para embelezá-la, porque ela não é tão bonita assim. Ela é transparente, aparentemente parece que não tem função nenhuma. Mas sabe o que eu faço com isso? Eu embelezo ela, eu pinto, para que ela fique bonita. Para que eu olhe para ela e fale, até minha unha está bonita, porque ela é transparente. E isso no corpo de Cristo é a mesma coisa. Eu preciso achar beleza naquele órgão que eu acho, naquele membro que eu acho que nem tem tanta beleza assim. E sabe quando eu acho essa beleza? Quando eu me edifico tanto ao ponto de eu ver Cristo em todos vocês. Porque quando Cristo, Ele me toma, eu não consigo mais ver você como você, eu vejo você como nós. E por mais que seja aquele que não tem tanta beleza assim, eu vou dar um jeito de embelezá-lo. Eu vou dar um jeito de achar beleza nele. Porque o Espírito Santo, Ele é o melhor. Pense que Ele é o melhor. Quando você pede ajuda, Espírito Santo, me ensina a ver beleza na unha. Me ensina a ver beleza naquele que nem tem tanta beleza assim. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele te ensina a olhar de uma maneira diferente. Porque quando eu me edifico, eu começo a ver Cristo em todo mundo, irmãos. Eu começo a amar as pessoas. E o amor faz eu ver Cristo em vocês todos. Eu preciso entender isso. Eu vou ler aqui uma passagem em Judas, que também foi lido domingo, e eu fiquei a semana inteira com essa passagem no meu coração. Judas, capítulo 17 ao 22. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Isso é no nosso meio. Existirão. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Para a gente não ser enganado por esse tipo de gente. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo leve para a vida eterna. E olha isso que eu me apaixonei. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Se eu ter a consciência de que eu sou um corpo de Cristo, eu não sou mais eu vou ter compaixão até daqueles que duvidam. Eu não vou julgar ele, porque quando eu julgo, eu estou sendo aquela doença autoimune, eu estou me autodestruindo. Porque quando eu entendo que eu sou corpo de Cristo, eu vou ter compaixão daqueles que duvidam. A outros, salve, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostre misericórdia com temor.
E nós precisamos ser assim. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu não sou mais eu sou nós, que Cristo é a cabeça. Porque eu entendo quando a cabeça dá um comando para o corpo, para um membro do corpo, e ele não obedece, está com algum problema, eu entendo isso como uma doença autoimune, vou me destruir, porque a cabeça que dá os comandos. Porque você vê que quando alguém tem morte cerebral, ele não mexe mais nada, o corpo não se movimenta mais. Então, quando o cabeça dá uma ordem para o meu corpo, ele precisa obedecer. Quando ele não obedece, ele está se rebelando contra o próprio corpo. Então, quando eu não obedeço algo que a cabeça diz, eu estou me rebelando contra mim mesmo. E, enfim, irmão, se nós não entendermos corpo de Cristo, nós vamos se autodestruir. Nós vamos acabar com a gente, porque eu não desprezo o irmão, achando que eu estou fazendo isso por ele. Eu estou me destruindo. Eu não falo mal do irmão achando que eu estou falando mal dele. Eu também estou me destruindo, porque ele é parte do meu corpo. E todas as partes do corpo são importantes. Adilson, onde é aquela parte que fala sobre o corpo? Que todas as partes são importantes. Coríntios, né? É, 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um Espírito único. O corpo não é feito de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Então, entendendo que todas as partes do corpo são importantes. Eu estava conversando com uma amiga da Natane, que foi lá em casa esses dias, ela está até aqui hoje, e ela falando que a Joyce Meyer contou, que, não vou contar direito, porque eu não lembro se pode ser que tenha alguma coisa, mas ela contou que ela olhava na janela dela e via um pé de morango, lindo. A mulher nem cuidava direito, mas ela jogava semente de morango lá e dava aqueles morangos lindos, maravilhosos. Aí ela olhou e falou assim, meu Deus, vou plantar morango. E começou a plantar morango no quintal dela, orava no morango, profetizava no morango e olhava para o morango da vizinha, aqueles morangos lindos dela, não dava morango. Quando dava uns morangos bem feios. E ela, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que eu estou orando no meu morango, a mulher só joga lá a semente, o morango dá, fica lindo e o meu não. Deus falou para mim, eu não te mandei plantar morango. Às vezes, irmão, o que é que a gente faz? A gente se compara. Já pensou se a cabeça se comparar com o braço, se a perna se comparar com o braço? A gente não pode se comparar. A gente tem que entender, eu tenho a minha função no corpo e eu preciso funcionar exatamente como a cabeça manda, para que o corpo, todos nós andemos, irmão, em comunidade, não só espírito. Vamos andar junto, vamos estar juntos, vamos funcionar junto, para que este corpo, irmão, funcione perfeitamente bem. A mão não feche para que não faça a sua função. Não ache que a sua função... Já pensou se a unha falasse, para que até me pintam para mim não aparecer?
sendo que a nossa intenção é embelezá-la. Só que quando ela podia falar, até me pintar, me pinta, não quero que eu apareça. Não é, nós queremos embelezar para ela ficar mais bonita. Não é que nós estamos tirando ela, nós queremos embelezá-la. Então, quando eu entendo isso, eu quero que em nome de Jesus, que vocês entendam nesta noite e orem, que isso entre no coração de vocês, que caia no coração como uma semente de mostarda, que é a menor semente. Se cair uma menor semente no coração de vocês e ela dá um fruto, que vocês entendam, irmãos, não seja mais você, seja nós. Não seja mais você. Igreja não é encontro de alma. Esses dias nós ouvimos que igreja não sou eu. Igreja é o quê? É eu mais você, mais Cristo em mim, mais Cristo em você, menos de mim, menos de você. Igreja é isso. Então, igreja é eu me edificando no meu quarto, você no seu. Quando a gente chegar aqui, o corpo se junta numa só função e ele vai funcionar perfeitamente bem. O pastor não terá problema, porque antes de eu fazer alguma coisa que o diabo me induzir, eu vou falar, eu sou corpo, não vou fazer, vou prejudicar o corpo, eu não vou me rebelar contra a cabeça não mandou eu fazer isso. Satanás, você não é minha cabeça, Cristo é minha cabeça e eu vou funcionar como ele mandou eu funcionar. Porque eu não vou mais me rebelar, eu não vou mais andar com a minha alma, eu não sou mais alma, a minha alma vai ter que se moldar à cabeça e ela vai ter que funcionar como a cabeça mandou funcionar. Aí você não vai mais fazer o que você quer. Aí você vai conseguir amar, como fala aqui em Coríntios, que o amor não se respeita mal, o amor é paciente. Por que eu não consigo amar assim? Sabe por quê? Afinal, eu tenho uma alma e ninguém faz o que eu quero. Eu gosto disso na igreja e ninguém faz. Eu quero que funcione assim. O que o cabeça diz a respeito disso? O que a cabeça está falando a respeito do seu trabalho? É do jeito que você quer ou do jeito que a cabeça manda? Você quer ser aquela doença autoimune que destrói o corpo, que se rebela contra a cabeça e fica se autodestruindo? Não é mais você, não é mais a sua alma. Quando eu venho aqui, eu preciso entender, nós estamos lutando por um bem comum, que é Cristo. Ele é a cabeça e nós vamos andar juntos. Nós vamos não nos rebelar contra a cabeça, nós vamos andar juntos e funcionar como o corpo de Cristo. E em nome de Jesus, nessa noite eu quero orar com vocês. Nós vamos orar pedindo ao Senhor, antes de eu entregar para o pastor, para que o Senhor nos dê a consciência de corpo. Quando você estiver na sua casa, quando você não quiser orar, quando você quiser, eu preciso fazer isso, porque eu não sou mais eu, não é a minha vontade, não é o que eu quero. Isso é morrer para mim. E lutar pela causa de Cristo, pelo que a cabeça manda. Seja guiado pela cabeça, seja guiado pelo cabeça, porque ele vai fazer você funcionar exatamente na sua função. E não se preocupe se você acha que a sua função é menos do que a do outro. Não é. Nós precisamos de todos os órgãos e todos os membros do nosso corpo para funcionar o corpo perfeitamente bem. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te louvar, Pai. Queremos, Senhor, declarar, Senhor, quero te pedir que a consciência de corpo de Cristo, Pai, que o discernimento do que é ser corpo de Cristo caia sobre nós, Pai, e nós entendamos que nós não somos mais eu, nós somos nós, Pai, e tudo que nós fizemos a partir de hoje, nós entendamos, eu não vou fazer por mim, eu vou fazer por nós. Em nome de Jesus, Pai, que caia essa consciência em nós, Pai, e as coisas, Senhor, fiquem diferentes a partir, Senhor, deste tempo, Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco, Pai, que nós possamos funcionar como comunidade, Senhor, em defesa de um bem comum, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Pai, te bendizer e te agradecer, aleluia, em nome de Jesus.
Glória a Deus.